Olá, eu sou Pedro Sutter dos Imagéticos. Hoje nós vamos falar de narrativas visuais para o Photozine. Como é que a gente conta uma história visual através de fotografias no Photozine. O que são narrativas visuais? É você contar histórias através de imagens. No caso do Photozine isso é primordial e fundamental, mas não apenas com imagens você pode contar uma história, a gente vai mostrar aqui para frente. Então vamos lá, primeira parte, narrativas visuais para Photozine. Que programas eu vou utilizar para diagramar meu Photozine virtual? A gente está falando de virtual, depois a gente fala do impresso, mais para frente. O Word é o básico, apesar de que você botar imagens, mover as imagens, eu acho pessoalmente muito difícil. Mas é o que está mais disponível para todo mundo sabe utilizar. O Scribus ninguém conhece, mas é um aplicativo gratuito para Windows, baixado pela internet, e você pode diagramar revistas, ele é feito para isso. O outro, o PowerPoint, muito fácil, mas você só consegue fazer na horizontal. O Pages é o do Mac, mas você pode fazer um Photozine diagramar na vertical, na horizontal. Ele é muito bom para imagem, que a imagem vai entrando dentro do texto e é muito bacana, mas é muito pesado. E como eu disse, só funciona no Mac. O Keynote também funciona, que eu estou utilizando agora, é o PowerPoint do Mac, mas tem esse problema de fazer só um Photozine na horizontal. E a cereja do bolo, um InDesign que serve para todas as plataformas, é profissional, é uma assinatura da Adobe, R$90 por mês. Então, só se você realmente tiver uma proposta mais profunda de Photozine. Acho que no caso a gente pode utilizar o Word mesmo. Que tipo de narrativa visual é importante para o Photozine? Eu vejo duas narrativas. A do Photozine inteiro, ou seja, qual é a proposta dele, já você mostra isso já na capa. Então, nesse caso, o ESA número 1, todo mundo é fotógrafo, era uma questão que a gente levou para Paraty em Foco em 2018. Então, isso é uma proposta do nosso coordenador da pós, que a gente fazia uma pós de fotografia e imagem na Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e a proposta do coordenador é a gente trabalhar isso dentro do nosso ESA, primeiro ESA, que foi esse daqui. Então, ele foi convidado porque a gente tem na capa uma fotografia, na contracapa a gente tem um artigo dos professores da pós e depois fomos botando artigos nossos mesmo do coletivo. Qual era a proposta? Todo mundo é fotógrafo, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular. Qual a proposta? Selfies. Então você tem a selfie clássica, aqui está vendo à direita, e uma mais trabalhada, lado inferior esquerdo, preto e branco, da Isis Vieira. Então a gente estava desenvolvendo esse tipo de trabalho dentro do nosso Photozine. Qual a segunda narrativa? É da página do Photozine, seja na página ali, naquela que eu mostrei, aqui ali um exemplo, não estava organizado, diagramado dessa maneira dentro do ESA, quis mostrar apenas um exemplo. Quando você abre o seu Photozine, você tem duas páginas, uma em frente à outra. E o ideal é que essas duas páginas dialoguem uma com a outra, ou que haja uma continuidade das fotografias, da narrativa visual que você está desenvolvendo ali. Que Photozine que você quer? Que tipo de assunto? Você já está sinalizando para os leitores que passam ali ver numa banca essa sua revista, seu Photozine, você já sinaliza se você está puxando mais para grafismo, mais para texto e, no nosso caso, para fotografia. Mas como é que é o conteúdo? Do lado esquerdo vocês estão vendo muitas fotos sem texto nenhum. Do lado direito, promessas de várias imagens. Então, primeiro é preciso definir o tema. Você vai apenas mostrar uma série de fotografias, vai ordenar de várias maneiras, fotografias com ou sem autoria, de um brechó ou um trabalho muito autoral. Você vai expressar algum tipo de conceito, seja, por exemplo, nesse caso, se eu mostrasse uma capa assim, eu estou falando de montagem, pode ser nesse, pode ser no outro Photozine, né, um certo experimentalismo, ou você pode mostrar fotografia e artigos, que é o caso do ESA. O apelo visual e gráfico também vai ter muita importância para o seu Photozine. Às vezes, você pode priorizar o texto, apesar de ser um Photozine, fotografia, mas você pode, através da fotografia, puxar para um texto.
Ou você pode equilibrar imagem, texto e grafismo. Vamos ver os exemplos. O ESA número 2 foi dedicado a Niepce, ou seja, aos primórdios da fotografia. Então a gente já, além do título, a imagem que chama mais atenção, você vê uma fitotipia aqui do Márcio Canuto, que são fotos feitas em cima de folhas sensibilizadas. Então a partir daí a gente volta a 1827 e começa no conteúdo a mostrar os primórdios da fotografia. O outro ESA, o número 6, Transmodernos, o conceito de transmodernidade, que é divulgado pelo André Dorigo, que é um historiador da arte bastante conhecido, e nós pegamos uma foto mais com a cara mais contemporânea, fomos no outro extremo. Depois nós temos aqui, esse foi o último ESA, antes da pandemia, Flor de Lispector. A gente quer homenagear Clarice Lispector, que faria 100 anos no final de 2020. No número 3, nós estávamos debatendo a cidade do Rio de Janeiro, as preocupações que estavam rondando na cabeça dos imagéticos: esperança, tempo, criação, morro, indiferença, memória, ser carioca, ciclos, enfim, tudo isso estava rondando na nossa cabeça, e a Bela Scorzelli fez essa foto abstrata aqui, que foi também um outro conceito, foi um pouco diferente, a gente estava testando outras coisas no ESA. Então você pode ver que tem 4 propostas muito diferentes no ESA, em termos de conteúdo, mas em termos de grafismo nós temos um padrão. O ESA escrito manual, você vê que depois o hashtag caiu no ano 2, no número 7, e nós estamos testando várias coisas. Foto abstrata, foto flu, testado em meio experimental, uma outra montagem ali, e fotos que teriam com estilo de mais de 100 anos. No conteúdo, a fotografia, você pode usar a página inteira. Como a gente sempre quer priorizar a fotografia, temos fotos de metade da página. Aqui no caso da Marisa de Sá, foto da direita, foto do André Valente e a cianotipia da Isis Vieira, dividindo a página. E você pode também mostrar um conceito. Por exemplo, nesse caso, nós temos uma antotipia, uma foto feita a partir da tintura de pétalas de rosa, que o Márcio Canuto está desenvolvendo. O que a gente mostra aí também, em termos de conceito? A gente mostra mostra apenas 2 cores, lembra também uma risografia. Você está mostrando uma textura, um volume aí, parece um papel dobrado. Você imagina fazer um fotozinho todo assim, você vai estar segurando o papel liso, mas que está dando toda essa textura, esse relevo, e dá essa aparência artesanal, apesar de ser impresso numa gráfica. Então você pode elaborar vários tipos de conceito, pode fazer tudo preto e branco também. Então é uma área bacana para você sair experimentando. E grafismos, vou pegar esse Colossus porque eu achei bastante interessante, que é feito justamente em risografia, e o Colossus trabalha muito a questão gráfica. Então quando você tem a questão gráfica junto com a fotografia, ela compõe junto com a imagem e com o texto. No caso de fotozine, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes compõe tanto que a fotografia fica em segundo ou terceiro plano. Então ela fica no plano mais ou menos igual às cores, à tipografia que foi escolhida. Você vê esse exemplo aqui à direita, que é a capa da Farpa Editora. As cores e os grafismos da risografia, que é a impressão stencil, um tipo de impressão japonesa que virou cult, né? Uma coisa que aconteceu nos anos 70, 80, e é muito interessante, é um trabalho bastante interessante, mas ele destaca realmente a questão gráfica mais do que a fotografia. Pois é, já deu para perceber que não é fácil fazer uma capa de fotozine. Você tem muitos assuntos. Você pode fazer fotozine sobre uma história que alguém te contou da sua família, um material de arquivo que você achou no brechó, fotografias antigas. Isso é muito bacana, você pegar
fotos que estão vendendo aí na feirinha, super barato, sem autoria, e você ressignifica uma nova narrativa. Você tem várias opções de conteúdo. Você pode fazer um seriado, você já vai ter várias ideias para vários fotozines. Você pode querer experimentar num mais foto, outro mais uma série baseada num só tema, outro testar mais grafismo. Vamos para a segunda parte?